Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma conversa aqui que eu espero que seja bem produtiva para vocês. Sejam bem-vindos, estejam preparados aí para fazer suas perguntas, seus comentários. Hoje é mais um dia de receber uma convidada, alguém que eu creio que vai trazer um pouco da experiência dela com o nosso trabalho das constelações. Como vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, né? Nesse mundo de coisas que se publicam hoje, vídeos e histórias e coisas que as pessoas decidem postar, esse espaço aqui é um espaço que procura trabalhar com tranquilidade os conteúdos das constelações, com a sobriedade necessária, com a profundidade necessária e que reconhece o grande valor dessa metodologia na vida das pessoas. Vamos chegando, boa noite para quem já está por aqui, já estou vendo algumas pessoas conhecidas, fiquem à vontade para participar, tá bom, pessoal? Hoje eu vou receber a Ita. Vou esperar ela chegar para poder permitir que ela participe aqui. Nós estamos nos preparando, pessoal, nós vamos ter diversas turmas novas dentro de pouco tempo. Estamos aqui para falar da nova turma de Salvador, uma nova turma em Manaus, teremos também uma nova turma em São Paulo, uma nova turma em Monte Alegre do Sul e uma nova turma em Franca. 5 novas turmas. E além disso, eu estou começando também no segundo semestre agora uma atividade nova. Depois de 2 turmas online de um curso de especialização em constelações empresariais, eu vou realizar a primeira turma presencial em São Paulo. Então é muita novidade para vocês. Mas hoje nós vamos conversar com uma pessoa que está vivendo o período final do nosso trabalho de constelações, em formação em constelações na Bahia. Não sei, ela deve estar chegando. Quando ela chegar, Ita, eu não estou te achando aqui. Se você já chegou, por gentileza, pede para participar. Clica, deixa eu ver aqui. Por enquanto não tem nenhum pedido para participar. Então vamos ver. Será que sou eu que não estou te vendo? É possível, né? Muito bem, já estou vendo que a Marta chegou. Estou vendo a Miriam, o Igor, Matheus, seja bem-vindo. Quem mais? Boa noite, boa noite. Ana Cláudia Malheiros. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a Ita. Só um minutinho, pessoal. Já já ela chega, não desistam da gente, não. Muito bem. Estou aqui procurando a informação. Anícia Minelli também chegou. Varley também chegou. Todos muito bem-vindos. Só falta a nossa convidada.
Se você está me ouvindo, eu mandei uma mensagem para você pelo WhatsApp, dá uma olhadinha lá. Ó, o Igor escreveu: trabalhar com conteúdos das constelações com a sobriedade necessária. Certo, concordo com você. É assim que tem que ser. Muito bem. Se a Marta já estiver por aqui, vou pedir a ajuda da Marta. Estou procurando, estou vendo a Zena. Achei. Achei a Ita. Agora sim. Agora vai. Oi, Oh, Almir. olá, Ita. Deu certo agora. Foi. Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Seja bem-vinda aqui. Tem Obrigada. uma, É um prazer muito grande estar aqui com você. tem uma porção de gente que me acompanha aqui. Alguns vão ver ao vivo, outros vão assistir depois. Eles já me conhecem, mas eles não te conhecem. Então, Ita, eu peço, por favor, que você se apresente. Fala um pouco de você, conta um pouquinho da tua história. Bom, meu nome, né, é Ita e é Ita mesmo, viu? Ita de Cássia. Sou baiana de Vitória da Conquista, resido em Salvador. Sou enfermeira de formação, sanitarista de especialização, e trabalho, a minha vida inteira foi dedicada à saúde pública, né, à saúde coletiva. Hoje eu estou aposentada da Secretaria Estadual da Saúde, mas continuo atuando na gestão de um serviço que eu posso falar daqui a pouco um pouquinho sobre ele. A minha vida inteira, né, como eu disse, foi dedicada à profissão, né, de enfermagem e de gestora. Há 30 anos, mais ou menos, eu atuo mais como gestora. Uhum, Aí, a minha história, né, eu passei por vários serviços e nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, eu me dediquei mais ao trabalho que eu estou hoje. Então, na fase da pandemia, eu já estava aposentada quando a pandemia começou, e eu fui convidada para colaborar, né, para coordenar o grupo de profissionais daqui da Bahia que estariam fazendo o plano de contingência da Covid. E me coube, ao final do plano, né, escrever também sobre o plano de morte, né, o manejo dos uhum, óbitos no estado da Bahia. E foi uma fase muito difícil, né, para todos nós. Imagine para mim ter que colocar no papel aquelas regras que todos teriam que seguir. E que eu terminei tendo que seguir também, né, porque eu perdi o meu esposo na pandemia. E assim uhum, é a vida. Hoje eu estou dirigindo o Serviço de Verificação de Óbito do Estado da Bahia. É o primeiro serviço da Bahia, de uma rede nacional de 43. Nós somos agora o caçula da turma, né? E estou nessa luta, né, na direção, na gestão desse serviço. É bem resumido, né? bem resumido, muito tempo de serviço, você resumiu em poucos minutos. Mas importante, né? A gente, ao longo desses meses, eu tive a alegria de trabalho que a gente está fazendo aí na Bahia. O pessoal que me acompanha aqui sabe que eu sou de São Paulo.
que você teve essa atividade, né, durante aquele período da Covid, uma tarefa difícil, né, mas tão necessária, né, e como isso, de alguma forma, esteve fazendo parte, né, das necessidades daquele momento, tá? Muito importante, vamos dizer, faz com que você tenha, da minha parte, ainda mais consideração, tá bom? Agora, Uau, Almi, foi uma coisa difícil porque nós não sabíamos de nada. Então, o que é, contou naquele momento foi nossa experiência como gestores, certo? Porque tudo era muito difícil. A uhum, infectologia estava batendo cabeça também, porque era tudo muito difícil para o mundo todo. E aí, naquele uhum, momento, eu tive uma crise de ansiedade, e aí eu fui para a homeopatia e ele falou assim: Ita, se está difícil para você, larga isso. Aí eu falei para uhum. ele: não, doutor, não é largar isso. Eu acho que a experiência de vida, a experiência de gestão da gente, nesse momento vai contar muito mais do que o conhecimento técnico, porque não existia o conhecimento técnico, estávamos em busca desse conhecimento técnico. Mas foi muito enriquecedor. E você sai dali, acho que todos saímos dessa pandemia, né, mais fortalecidos, e no caso da gente, saiu também com maior conhecimento, né? Porque a gente teve que estudar coisas que eu nunca imaginei que iria estudar. Pois muitos aprendizados e também necessidade de conviver com situações difíceis, né? Quantos de nós tivemos situações em família, amigos queridos e então meus parabéns aí pelo que foi possível com as pessoas, né? Eu tenho um filho que é médico e teve na linha de frente também um período e a gente sabe, a gente lembra. Eu acho que é uma coisa para não se esquecer. E então, de contas, só te conheci porque você resolveu fazer parte de um projeto nosso aí na Bahia e eu queria saber o que é que te trouxe para fazer parte da nossa etapa de formação em constelações em Salvador, que nós estamos agora chegando na reta final e nos preparando para lançar. Eita, conta aí para nós. Bom, eu conheci a constelação há mais ou menos uns 8 anos. Tá? Já há um tempinho, né? Foi minha filha, uma das minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas. A minha filha caçula, né, a mais nova, ela falou: mãe, eu conheci aí a constelação familiar e eu acho que você gostaria de conhecer também. E aí me levou, e realmente, desde a primeira constelação que assisti, eu fiquei encantada. Eu Hum, comecei a entender, a compreender, a querer a entender melhor o que era a constelação. E a partir daí eu participava, praticamente todo mês eu participava de uma constelação. Aí entrei, né, como representante em várias constelações, e isso foi de uma riqueza, porque no início, quando você só vê ou você ouve falar, você não entende bem, até o dia que você entra no campo. E uhum, aí, quando você entra no campo, vem aquela surpresa. A primeira vez que eu entrei na constelação, e eu falei assim, gente, eu estou sentindo umas coisas diferentes, e não sou eu. E aí, como a consteladora falava, siga o que o corpo manda. Eu comecei a seguir o que o meu corpo mandava. Ela falava assim, uhum, não pense, não tire conclusões. Só faça o que você sente vontade, né? O corpo lhe manda fazer. E assim eu uhum, fui obediente. Eu uhum, não, eu não ficava achando, ai, é meu, não é, será que é isso? Não, eu simplesmente fui seguindo os comandos. E uhum, a primeira vez que eu entrei, uma das primeiras, foi uma coisa tão forte, e era a constelação oculta, né?
A gente não sabia a história. E quando, no final, quando terminou a constelação, a constelada, né, ela quis abrir a história, aí eu falei assim, gente, ela virou para mim e fez, eu não consigo acreditar no que eu estou vendo. E foi um caso, né, de Uhum. amor de um irmão, ela falava assim, eu achava que o meu pai já tinha superado isso, e eu estava representando o pai dela. Eu achava que eu via aqui o quanto ele ainda sofre, o quanto ele ainda sente por essa perda. E a partir daí, eu sempre, quando eu entrei em constelação, eu vou sem julgamento, que eu acho que é uma Uhum. coisa bem legal quando você vai e você vai sem julgamento. Então, me ajudou muito, inclusive, não, mesmo não sendo constelada, muita coisa que eu via, eu comecei a me trabalhar também. Então, essas questões assim da constelação foi muito forte em minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Até quando eu conheci Martinha, que é uma das coordenadoras desse nosso curso. E antes da pandemia, a Martinha falou assim, ô Ita, eu quero trazer um curso para cá e eu acho que é a tua cara. Aí eu falava assim, mas Martinha, eu não quero ser consteladora. Ela, mas não precisa ser consteladora. E ela insistiu, depois veio a pandemia, suspendeu tudo. E aí, quando a pandemia passou, vírgula, né? Quando amenizou e que ela começou a pensar no curso, ela entrou em contato comigo. Mas foi uma época Sei. muito difícil para mim, por conta do meu trabalho. Eu estava na implantação desse serviço e eu falei, Martinha, eu não estou conseguindo ler nem gibi. Eu não vou participar. E aí foi engraçado que ela sempre mandava mensagem, Martinha, não dá para mim ainda. Aí passaram-se alguns meses, aí um dia ela me ligou. Ita, assista uma aula online, já tinha tido o primeiro módulo. Aí eu falei, tá bom, Martinha. Eu já estava numa fase mais tranquila. Eu falei, tá bom, vou assistir. Quando eu assisti a primeira aula, que foi com você, aí eu fiquei encantada. Eu Uhum. falei, Martinha, eu quero participar disso. Aí me inscrevi Uhum. no curso. Mas foi assim, acho que tudo acontece na hora certa, né? Não tem. Mas eu falo assim, Martinha, eu agradeço por você não ter desistido de mim, porque ela insistiu. Até quando me pegou num momento bem legal e eu entrei para o curso. E assim, é uma experiência de uma riqueza, mesmo para mim, que continuo afirmando, não quero ser consteladora, porque eu acho que a gente tem que se dedicar mais ao estudo, né? E eu sou gestora de um serviço, como eu falei, é o primeiro do estado da Bahia, que me toma muito tempo, é muito cansativo. Eu estou aprendendo sobre este serviço. Aí Uhum. eu falo, eu não tenho tempo para me dedicar ao estudo que eu precisaria ter, e como eu vejo nossos colegas, né, alguns dos nossos colegas fazendo esse investimento, porque é o que eles querem para a vida, mas eu estou muito satisfeita, mas muito mesmo, em participar do curso. E é um aprendizado incrível. Pois é. Você está achando muito longo o curso? Eu estou com pena que já vai acabar. Eu não acho que é longo, porque assim, as aulas presenciais, a cada 2 meses, a gente sente falta. Tudo bem que Uhum. para quando você tem. Por exemplo, eu que tenho um trabalho, né, de segunda a sexta, eu sempre me organizo para estar presente na sexta-feira. Só não quando eu tenho alguma atividade inadiável no meu trabalho. Mas mesmo assim a gente acompanha, né? Mas eu não acho o curso longo, eu acho 3 dias. A gente sai de lá no domingo, olha, uma sexta o dia todo, um sábado e um domingo o dia todo, e a gente sai leve. A gente não sai de lá cansado. Então, Uhum. e as aulas online, né, que são a cada 15 dias, também é super tranquilo. 2 horas de aula, eu acho que é muito tranquilo. E o incrível é que assim, são aulas prazerosas, são temas Uhum. prazerosos. Então, longe de ser cansativo, viu? Uhum. Nossa aula presencial termina agora em julho, né? Esse É. mês que está entrando, final de julho, e já está todo mundo assim, poxa, eu estou pensando, porque como eu perdi o primeiro módulo, eu acho que eu vou fazer o primeiro módulo nessa próxima turma.
Opa, venha. Nós vamos começar em agosto. Pois é, em agosto, a depender da data que eu estou com as viagens marcadas, mas se eu estiver aqui, eu vou assistir o primeiro módulo, porque eu acho que o primeiro Uhum, módulo ele dá uma base bem legal. Para mim não foi difícil, porque assisti às aulas online. uhum. Então, E eu só você, assisti ao vivo uma ou duas aulas, mas que eu assisti a gravação. e você teve um amadurecimento no teu contato com as constelações. Você ficou durante 8 anos participando de constelações. E isso é fundamental, porque o aprendizado de constelação, você já sabe, né? Intelectual, racional, ele é muito do trabalhar a percepção, né? A capacidade de sentir e de poder se deixar levar pela intuição, não é isso? Com certeza. E o que eu acho interessante é que o nosso curso são pessoas assim com formações diferentes. Hum, E eu tenho o caso de uma colega que eu vou respeitar o nome, que ela falava assim, isso é puro teatro. Quando ela entrou para o curso, ela falava, isso é teatro. Não pode ser, as pessoas ficam fingindo que estão sentindo. Aí eu dava uhum. risada dela, né? Aí quando foi um dia, ela entrou, já meados ou para o final do curso, ela entrou e ela pegou a representação difícil. Aí quando ela terminou, eu falei, parabéns pelo seu curso de teatro, você está afinadíssima. Já pode ser atriz. Ela deu risada. Uhum. Por que você está falando isso? Eu falei, por quê? Porque você entrou lá e fez o seu papel. Não fez o seu papel, não. Fez o papel do que, né, bem representou o papel da pessoa que você estava representando. E a partir de então, quando ela realmente viu que não é teatro, ela mudou totalmente a visão e o discurso sobre o curso. Então é muito Uhum. interessante, muito mesmo. Ita, conta para mim, você com essa experiência profissional, com a tua experiência de vida, mãe de família, toda a tua história, e entrar num curso desses, o que que esse curso trouxe para a tua vida? Eu entendi que você teve muita satisfação de fazer o curso, veza, gosta muito das aulas, mas e aí, você está ganhando o quê? Conta para nós. Olha, o ganho é imensurável. Eu vou só falar duas ou três, né? Uma pelo Hum, aspecto pessoal e outra pelo aspecto profissional. tá. Quando eu fiz a minha constelação na turma, porque é bom falar também para o pessoal que a gente tem a oportunidade de ser constelada por esses professores maravilhosos, né? Além do Uhum, Almir, a gente tem a Marisa e o Homero. Cada um, né, se divide aí para as aulas presenciais e para as aulas online. E eu fiz uma constelação com o Homero, onde eu constelei a minha crise de ansiedade, que eu sempre fui uma pessoa muito segura nas minhas decisões. uhum, Então, como eu sou gestora há muito tempo, eu sempre fui muito firme, né, no que eu queria e nas decisões que eu tinha que tomar. Depois da pandemia, eu fiquei fragilizada e quando eu me via diante de uma situação muito difícil, vinha a crise de ansiedade. Crise de uhum, ansiedade que às vezes eu achava que eu estava infartando e que por duas vezes eu estive na emergência achando que era infarto e era só ansiedade. E aí a minha constelação foi a ansiedade. Mas se mostrou de uhum, uma forma tão bonita, foi uma catarse assim com a turma, porque a gente viu que estava totalmente relacionado ao trabalho, a questão das mortes, né, da Covid, é, o meu trabalho atual, que também é trabalhar, né, com o luto do outro, com a morte, com o luto, o serviço de verificação de óbito, a gente faz necrópsia para aqueles casos por morte natural que precisa descobrir a causa básica. Então, literalmente, uhum, diariamente, a gente lida ou com o corpo, uma equipe está lidando com o corpo, outra equipe está lidando com a família. Então, não é um uhum, trabalho fácil. E aí, na constelação, ficou tão claro, sabe, o meu papel durante a pandemia,
a questão da culpa, da responsabilidade, e a gente lida, Homero conduziu de uma forma assim brilhante, e eu saí dali, Almi, isso foi no ano passado, lá para o mês de setembro, outubro, não me lembro bem, mas Uhum. eu saí e de lá para cá eu enfrentei outras situações difíceis no meu trabalho e encarei com a tranquilidade de saber qual é o meu papel e que, não é, e que tem coisas que eu não poderei resolver. Aí vem a questão das ordens, o que eu posso dar e o que eu vou ter em troca, e isso me tranquilizou. Há uns dois meses eu passei por um problema que seria assim de desespero. Mas eu parei, pensei, vi o que eu vi na constelação e falei, não, Ita, as coisas são e serão, sabe, ajustadas e você não precisa sofrer por isso. Dê o que você pode dar. E foi o que eu fiz. E eu acho que a minha tranquilidade ajudou também a resolver o problema sem conflito e sem envolver outras pessoas, porque eu segurei a onda, sabe? E não envolvi outras pessoas que eu sabia que poderia acontecer com eles o que acontecia comigo no passado, a ansiedade. Uhum. Então, no Uhum. nível profissional, foi para mim assim fantástico. No nível pessoal, duas coisas que eu trabalhei. Uma foi porque, como eu falei no início, eu perdi o meu marido na Covid e 2 meses antes, e por Covid também, né? Foi na Covid e por Covid. E 2 meses antes eu tinha perdido um neto, que não tem nada a ver com a Covid. Já estávamos Uhum. na pandemia, e isso também me fragilizou muito. Então, eu não fiz uma constelação sobre isso, mas nos exercícios constelatórios, eu coloquei essa questão e realmente isso me deu, sabe, uma tranquilidade, uma leveza, que hoje eu olho a partida deles de uma outra forma, certo? E muito agradecida por tudo que eles representaram na minha vida e na vida da minha família. Uhum. Outra Uhum. questão do nível pessoal, que eu trabalhei também nos exercícios constelatórios, foi a questão de querer ajudar, sabe? Pessoas que eu amo muito, da minha família, pessoas muito próximas, e eu achar que eu poderia ajudá-los a resolver o problema deles. E aí na constelação eu vi, inclusive na constelação de amigos aí do curso, e não, que eu não está em minhas mãos, né? O poder de resolver o problema deles, está na mão deles. E se eles pedirem ajuda, eu posso contribuir, né? Se eu puder contribuir de alguma forma. Isso também me deu uma tranquilidade, sabia? Me deu uma leveza, Aham. porque eu falei assim, não é o meu destino, é o deles. E Uhum. eu acho que, assim, nos últimos tempos, foi uma das coisas que me deixou mais tranquila, foi isso. E hoje, até no meu trabalho também, quando eu vejo problemas com profissionais ou com a minha equipe, coisa e tal, eu me coloco no meu lugar e respeito o lugar deles. Então, Uhum. apesar de eu já ter participado de tanta constelação, foi no curso foi que eu fui descobrir e poder aplicar, né, aquilo que eu estou aprendendo no curso. Eu não precisei me constelar 10 vezes, duas, três, quatro. Eu acho que eu fui aproveitando, porque esses problemas que a gente coloca aparecem na constelação de várias pessoas. É, E aí você sim, vai pegando carona, né? né? Isso que você. Bom, primeiro, muito obrigado aí pela transparência, né? Por você falar de coisas importantes para você, assim, são exemplos muito bons, muito fortes, né? Tem razão, quer dizer, um dos aspectos que você mencionou, que tem a ver assim com a gente poder, através desse olhar da constelação, lidar de uma nova maneira com perdas e com situações ligadas à morte, muda a nossa maneira não só de ver a morte, mas principalmente de ver a vida. E isso é uma coisa que muitas pessoas falam, que constelações e situações de luto, por exemplo, quando a gente tem, é o tipo do método, é o tipo do trabalho que dá uma contribuição assim definitiva para a vida das pessoas. Mas importante ouvir
ouvir você, porque quando eu falo, né, como eu sou um entusiasta e tal, eu sou muito suspeito para falar, tem um certo nível de credibilidade, mas quando você vem e diz isso, tenho certeza que vem de uma outra forma, porque é algo vivido por você, né? Agora eu queria, eu noto, né, ao longo desse tempo, que você é uma pessoa muito boa observadora. E como você falou, temos uma turma, né, que é muito interessante o perfil da turma, e são pessoas diferentes, personalidades diferentes, e um que muita gente fala é que, como o curso tem os meses, que as pessoas se tornam amigas, né? Porque partilham situações de vida muito sérias, muito importantes, e isso dá uma força para o grupo assim muito interessante. Eu Uma queria que intimidade, você, hein? uma Hein? intimidade. Uma intimidade, realmente. Eu queria que você, sem citar nomes, evidentemente, talvez pudesse dizer para a gente, das pessoas do grupo que você está acompanhando ao longo desse tempo todo, a história de alguém ou a trajetória de alguém que chamou a tua atenção. Você já citou uma pessoa, mas tem alguém que começou a observar quando você chegou para que você percebe que a pessoa está saindo muito diferente do que entrou? Olha, essa que eu citei, não é que ela esteja saindo tão diferente, mas assim, a observação, que ela também é observadora, a mudança, sabe, dela em relação ao curso. Agora, tem uma outra pessoa que, desde o início, eu observo, porque assim, foi uma pessoa que eu criei uma empatia, apesar de eu ser uma pessoa mais calada, e que, de repente, rapaz, nesse último terço do curso, essa pessoa desmanchou, essa pessoa se abriu, porque eu achava ela tão travada, tão difícil, né? Eu olhava assim, passava um sofrimento que dava vontade de aconchegar até o dia que eu descobri que ele que teria que se resolver e não eu, né? Mas foi interessante que agora, no último texto, foi feita uma constelação com essa pessoa e foi uma constelação muito reveladora. Essa pessoa já tinha feito uma ou duas, não me lembro, assim, eu não fico presa a isso, mas teve uma constelação que foi muito reveladora, muito. E depois dessa constelação, a leveza, o olhar da pessoa, sabe? Então, um dia eu Uhum. fiz um exercício constelatório com essa pessoa e eu falei a tristeza que eu via no olhar dela, sabe? Era Uhum. uma coisa assim muito latente. E de repente, depois desse momento, o olhar, essa pessoa continua reflexiva, continua, mas o olhar e a mudança de postura foi assim gritante. Eu acho que todo mundo deve estar sabendo de que eu estou falando, está lá no curso. Porque tem Então, vezes eu que sou observadora, mas isso faz é, parte da minha profissão. Por exemplo, eu trabalhei claro. com vigilância sanitária durante anos, né? Então, vigilância Aham, sanitária tem que trabalhar a observação. é, Gestor há mais de 30 anos. Então, o aham. gestor também ele tem que observar. Agora, Uma, hoje, a minha ah, observação muda um pouco, né? Principalmente no meu trabalho. sim. Então, eu olho, porque na minha família, sempre falei assim, sempre tem o um momento certo. Então, eu criei 3 filhas, hoje são 3 filhas, 8 netos, e até com minhas filhas eu só falo no momento oportuno e refletindo sobre o que eu vou falar. E hoje, depois das constelações, essa minha metodologia no trabalho também está valendo. Eu seguro o meu ímpeto. Muito bom. Agora, tem uma coisa que eu não sei, então eu vou perguntar para você para ver o que você me traz. Como você é uma profissional da área da saúde, embora tanto tempo como gestora, você tem toda uma formação na área da saúde, né?
você tem alguma coisa a dizer sobre como é que as constelações elas contribuem para as questões de saúde? Aquilo que você observou até hoje, ao longo desses anos, tem alguma coisa especial que você nota? Eu acho que tem várias, viu, Almir? E hoje eu fico refletindo tanto, sabe, sobre tudo Hum, que eu passei. Cada aula que a gente tem, ou cada flash que vem diante de uma situação. Por exemplo, eu trabalho com famílias enlutadas. E aí, quando eu vejo a história dessas pessoas, eu não participo diretamente porque eu sou a gestora, mas tem sim. histórias mais sensibilizadoras que chegam a mim. E pelo processo de adoecimento dessas pessoas, e eu falo assim, poxa, uma constelação teria feito tão bem a essa família. E lembrando de tudo que eu passei, por exemplo, eu tenho 69 anos, então eu venho, a implantação do SUS, eu já era profissional. E peguei, por exemplo, a primeira epidemia, né, uma pandemia, na verdade, que foi do HIV, da AIDS. E hoje eu me lembro da primeira paciente que a gente atendeu, sabe, de toda aquela história e como teria nos ajudado e ajudado esses pacientes a compreender esse processo desse adoecimento. Então, eu acho que Uhum, tanto para os profissionais da saúde, como para as pessoas, de uma forma geral, né, os pacientes, entender o processo, sabe? Será, algumas coisas a gente vê se repetir, né? E, a gente fala, e eu olho e falo assim, gente, isso é sistêmico. Isso é uhum, sistêmico e isso poderia, né, quebrar, né, esse emaranhado ou então ajudar a pensar, a ver de forma diferente o que está passando e não o julgamento que a gente faz, que a gente, né, julga. uhum. Então, É. eu não acho, eu tenho certeza que, inclusive, tem profissionais da saúde que hoje já querem aplicar. Nós temos uma colega que fez a live com você, né, há 15 dias, Massinha, que é profissional da saúde e trabalha com medicina integrativa, né, está começando um trabalho legal nessa área, e ela vê também como ela vai poder contribuir, como ela vai poder ver as pessoas enxergarem essa questão das constelações. Essa semana eu tive contato com uma amiga, né? Eu estava sabe que no Nordeste, nessa época agora, é pura festa, né? Então, É. aqui, nós tivemos de quinta a terça-feira para o servidor, né, servidores públicos, feriado. Então, Aham. foram 5 dias de forró no interior. E aí eu conversando com uma amiga e ela falando do problema dela, né? A parte, ela é professora, e falando do sofrimento, e falando das dores, e falando. E eu olhava e fazia assim, bora constelar, porque a gente vê Uhum. assim, das crenças, né? E Uhum. provavelmente, eu não sei se o caso dela é sistêmico ou não, mas são muitos casos. Hoje a gente olha de forma diferente para as queixas É. das pessoas, principalmente as queixas, né? Aham. Muito bem. Agora quero te perguntar uma coisa. Em relação ao curso, você sabe, né, que nós temos esse projeto de lançar a nossa segunda turma aqui aí na Bahia, que começa em agosto, e eu pego uma carona aqui, né? Nós temos novas turmas começando em agosto também em Manaus, em São Paulo, em Monte Alegre, em Franca. Eu queria ouvir de você. O que que você está falando hoje, por exemplo, as pessoas que são mais chegadas, as pessoas que sabem que você, depois de tanta experiência profissional, você decidiu estudar essa tal de constelação. O que você diz para essas pessoas? O que que você diz para alguém que acha que pode se beneficiar de constelação? O que que é isso e por que fazer esse curso? A primeira pergunta, quando fala, mas você vai constelar? Você vai ser consteladora? Eu falo, não. O curso de constelação não é só para quem quer ser constelador. Quem quer ser constelador, ele vai fazer esse curso e vai fazer outros e, né, vai se aprimorar, como tudo na vida. Né?
mas eu falo para você se conhecer. Quando eu entrei, na primeira aula, vocês perguntaram, por que é que você está aqui? Eu estou aqui pelo autoconhecimento. E pelo Uhum. autoconhecimento, eu sou grata, muito grata, porque eu passei a me entender melhor e a resolver minhas questões de uma forma mais equilibrada, né? Difícil mas equilibrada. Então, o que eu falo não é um curso difícil, é um curso agradável. Não pense muita teoria, porque você fica achando que chega lá você vai ter que ler livros, fazer provas, e dizer, não, não é. As coisas são conduzidas de uma forma leve, certo? Os assuntos são discutidos sempre com exemplos, então a gente o curso inteiro praticamente na nossa formação, né? A gente tem aula teórica e prática, esse é um curso de prática. É, Então, você vai ter sempre uma fala, mas uma fala que vai lhe enriquecer e que vai, na hora que você vai, é praticamente um curso de prática. Pouca uhum. teoria, certo? As teorias vêm da vivência de Bert, da vivência de vocês, né? de alguns temas, alguns textos que facilitam a compreensão, mas o que eu falo vá fazer, porque não é chato, não é cansativo, não é teórico. Ninguém fica lá com um caderninho na mão, só aqueles que gostam mais de anotar, mas o caderno é dispensável, o quadro negro é dispensável. Então, são pessoas sentadas conversando sobre determinados temas. Então, o meu estímulo é esse. E não se preocupe, você vai ganhar. Ninguém perde nada lá. Nada, 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 nada. E não é um investimento nem sei se eu devo falar isso, né? Fica à Mas vontade. aí minha neta vai dizer que minha avó é rica. Não, não sou rica. Eu não acho que o investimento é alto para o ganho que a gente tem. Uhum. Entendeu? Então, é, eu acho que é satisfatório e vá sem medo. Tá? Mesmo quem é Uhum. mais resistente, como nossa colega, uma hora ela vai dizer, poxa, que bom que eu estou aqui. Muito bom. Olha aí, tá. Agradeço muito aí sua boa vontade, seu tempo, essa sua palavra sempre positiva, sempre para frente, né? Muito bom te ouvir, te conhecer um pouquinho. Espero que as pessoas que estão nos assistindo e aquelas que vão assistir depois da gravação aproveitem bem, porque são palavras que estão vindo de uma pessoa que não é que chegou ingenuamente, né, nas constelações. Era alguém que já tinha muita coisa na sua história de vida e que já tinha responsabilidades que não eram pequenas nas suas costas, né? Como mãe, como esposa, como profissional, e chegou e está dizendo tantas coisas boas para a gente. Eu te agradeço muito, tá? E contamos sempre com você, viu? A, a Marta, a Marta que foi mencionada aqui por você, deixou aqui o telefone dela para contato de quem quiser saber sobre essa nova turma na Bahia. E eu queria deixar com você aí suas palavras de fechamento aqui do nosso trabalho. Eu que agradeço, Almir. É sempre bom, né, estar falando sobre esse tema que na formação é nova para mim. Um agradecimento especial a você, a Marise e Homero, que realmente são pessoas fantásticas, não só do conhecimento da constelação, mas também pessoas humanas e que trazem uma leveza e uma simpatia para a nossa vida, cada qual com o seu jeito, né? Você assistir ou fazer uma constelação com Almir, com Homero e com Marise, são três coisas que são meio diferentes, né? A condução não é a mesma, então é um aprendizado constante. E um agradecimento especial à Martinha. Obrigada, Martinha, por não ter desistido de mim e por você, por sua insistência, eu realmente pude fazer o curso e fico feliz, né, de ter feito esse curso. E super recomendo, viu? Muito bom. Quem quiser saber mais sobre o curso, o telefone de contato é o 71 99991 0677. Fale com a famosa Martinha que ela vai te explicar tudo, tá bom?
Rita, muito boa noite, felicidades para você. Em julho estaremos juntos aí no módulo final do nosso curso, né? Infelizmente, eu não estarei presencial, porque Ah, mas eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma viagem para fora do país e aí coincidiu a época. Mas, tá. assim como eu vou fazer a primeira do próximo curso, aí eu faço a última também. Ah, muito bem, seja bem-vinda, viu? Um Obrigada, abraço. um abraço. Tchau, minha amiga. Felicidade.